Ernest Hemingway, um nome sinônimo de aventura, de prosa poderosa, de histórias que ficam na cabeça mesmo depois da última página. Com o litoral cubano como pano de fundo, o velho e o mar atravessa o tempo e o espaço para conectar leitores de todas as gerações. As experiências de Hemingway como pescador de alto mar no Caribe deram à história uma autenticidade inegável. O mar, nas mãos de Hemingway, se torna muito mais do que um simples cenário. Ele se transforma em um personagem à parte. É uma história que mexe com a gente, que nos lembra da força inabalável do espírito humano. Compartilhe suas reflexões e emoções com a gente nos comentários abaixo e não esqueça de se inscrever para mais jornadas literárias. O Velho e o Mar não é apenas uma história de pesca, é uma história sobre a condição humana. Santiago, o velho pescador, incorpora a força de espírito indomável que reside em cada um de nós. Ele enfrenta seus desafios de frente, recusando-se a ser vencido pela idade, pela maré de azar ou pela imensidão da natureza. O encontro de Santiago com o peixe-espada é uma confrontação profunda entre duas forças da natureza, cada uma merecedora de respeito e admiração. Através da jornada de Santiago, Hemingway nos lembra que a verdadeira vitória não reside apenas em alcançar nossos objetivos, mas também na graça e dignidade que demonstramos ao longo do caminho. Publicada em 1952, O Velho e o Mar rapidamente se tornou um sucesso absoluto de crítica e público. A exploração de temas universais na obra, junto com a prosa poderosa de Hemingway, consolidou seu status como uma obra-prima. A novela já inspirou inúmeras adaptações, desde filmes até peças de teatro e até óperas. Sua influência pode ser encontrada em diversas formas de arte e na cultura popular. O Velho e o Mar é muito mais que uma simples história. É um espelho que reflete as profundezas da experiência humana. Santiago, o personagem principal da história de Hemingway, é um homem moldado pelo mar. Sua vida é marcada pela solidão, seus dias se passam navegando pela imensidão do oceano. Hemingway cria um retrato impactante de Santiago, de seus traços marcantes, de sua pele curtida e marcada por anos de sol e água salgada. No entanto, emana uma tranquila dignidade da solidão de Santiago. Sua vida pode ser simples, mas nele arde uma paixão pelo mar que o tempo e as dificuldades não conseguiram apagar. 84 dias. Esse é o tempo que se passou desde a última vez que Santiago pescou um peixe. Mesmo assim, Santiago se recusa a se entregar ao desespero. Ele se agarra à convicção de que sua sorte vai mudar, de que o mar vai, mais uma vez, lhe dar uma pesca farta. A esperança inabalável de Santiago é uma prova da resiliência do espírito humano. Em meio à solidão da vida de Santiago, um jovem chamado Manolín surge como um farol de amizade e admiração. Manolín, antigo aprendiz de Santiago, representa a geração jovem, ávida por absorver a sabedoria do ancião. O laço entre eles, forjado pelo amor em comum ao mar, transcende as barreiras da idade e das circunstâncias. A presença de Manolín nos lembra com ternura dos laços humanos que nos sustentam. A conexão entre o ancião e o garoto é uma prova da força do elo humano. Enquanto o sol começa sua lenta descida, Santiago se prepara para mais uma jornada ao mar. Seus preparativos são muito mais que uma simples rotina. São rituais, impregnados pelo peso de seus 84 dias de azar. Cada gesto, desde o meticuloso enrolar dos sedais até a afiação do arpão, está imbuído de uma silenciosa intensidade. Hemingway usa a imagem dos preparativos de Santiago para prenunciar a luta monumental que o espera.
Enquanto Santiago zarpa, um raio de esperança brilha com mais força do que nunca. Os dias se transformam em noites. Santiago navega cada vez mais longe para além das áreas de pesca conhecidas. E então, acontece. Uma leve puxada em uma das linhas, quase imperceptível, mas forte o suficiente para enviar um choque por todo o corpo cansado de Santiago. Seu coração acelera enquanto ele se inclina para a frente, seus olhos vasculhando a superfície da água. Este não é um peixe qualquer. É algo diferente, algo especial. Enquanto a criatura invisível continua a puxar com força implacável, Santiago se prepara para a batalha de sua vida. A batalha ruge, uma luta silenciosa entre o homem e as profundezas desconhecidas. Então, quando Santiago se sente à beira do esgotamento, a água explode em um turbilhão de espuma. É um marlim, um gigante entre os peixes, seu corpo maior que o pequeno barco de Santiago. A visão do marlim envia uma onda de admiração e medo através de Santiago. Este é o momento que ele esperava, a chance de provar seu valor. A luta entra em uma nova fase, uma dança delicada e perigosa entre o caçador e sua presa. O marlim luta com a fúria de uma criatura determinada a recuperar a liberdade. As mãos de Santiago, calejadas e ensanguentadas, movem-se por instinto, guiadas por anos de experiência. Ele sabe que é impossível dominar uma criatura assim. Ele precisa, em vez disso, ser mais esperto que ela. As horas se transformam em dias e, ainda assim, a batalha continua. O cansaço consome Santiago. Uma companhia constante da dor que pulsa em seus músculos e do sal que lhe arde nos olhos. Sem dormir, mal tendo comido, todo o seu ser está focado na tarefa monumental que tem pela frente. No entanto, em meio à dor e à exaustão, uma sensação ímpar de exaltação toma conta dele. Porque nesta luta épica, diante da inabalável vontade de viver desta criatura magnífica, Santiago descobre um profundo respeito por seu adversário. Ele já não vê o marlim como uma mera presa a ser conquistada, mas sim como um irmão de armas, um ser digno de admiração por sua força e tenacidade. Ele fala com o marlim com a voz rouca, porém repleta de uma ternura diferente, maravilhando-se com seu tamanho, sua potência, seu espírito indomável. Grande peixe murmura: "Eu gosto muito de você e o respeito muito, mas vou te matar antes que o dia termine." É uma relação peculiar e emocionante que se desenvolve entre o homem e o peixe, um laço forjado no calor da luta que compartilham. Uma relação que nos fala da interdependência de todos os seres vivos, do frágil equilíbrio entre predador e presa e do profundo respeito que pode florescer mesmo nos embates mais primitivos. O sol se levanta, um disco incandescente na imensidão do céu. Seu calor desce sem dó sobre Santiago e o mar. Cada hora, uma eternidade nessa batalha ferrenha entre o homem e o peixe. Santiago se recusa a ceder, movido por uma força tão primitiva quanto o próprio oceano. O mar se transforma numa arena de embate constante. As ondas se erguem e arrebentam contra o pequeno barco de Santiago, testando cada limite da sua resistência. O silêncio da luta só é quebrado pelo rangido do barco, amplificando a solidão e a enormidade da tarefa. Santiago encontra uma estranha paz, um propósito. Ele é um guerreiro, enredado numa dança ancestral com o oceano. Santiago redescobre a imensidão da própria força. O sol, como um patrão implacável, castiga Santiago, curtindo sua pele, fazendo brotar gotas de suor que se misturam com o sal em sua testa. Seus músculos, exigidos ao limite, gritam de dor. Cada movimento é uma sinfonia de agonia. O cansaço implacável e traiçoeiro ameaça engoli-lo, arrastá-lo para as profundezas do desespero. Suas mãos, em carne viva e ensanguentadas pelo atrito constante da corda áspera, são testemunhas da fúria da luta. Cãibras dominam seus músculos, enviando pontadas de dor por seus braços, suas costas, suas pernas.
A fome o atormenta, um vazio doloroso que amplifica a fraqueza que se espalha por seus membros, mas Santiago se recusa a ceder. Ele encontra forças no âmago do seu ser, em uma fonte de determinação forjada durante uma vida inteira, lutando contra os elementos. Ignora a dor, os protestos do seu corpo, sua mente focada apenas na tarefa em suas mãos. Ele se lembra que é um pescador, que o mar é seu domínio e que não será vencido. Pensa em Manolin, o garoto que acredita nele e encontra forças na lembrança da paixão compartilhada pelo mar. E assim persevera, com o espírito intacto, sua vontade inabalável, um farol de desafio contra o ataque incessante da dor e do cansaço. No mais profundo do seu cansaço, no silêncio do vasto oceano, Santiago se pega falando com o Marlim, sua voz um murmúrio contra o vento. É um estranho consolo, uma forma de preencher o vazio da solidão que o cerca, de se conectar com a criatura que se tornou tanto seu algoz quanto seu companheiro. Peixe, ele murmura, sua voz rouca pelo ar marinho. Me perdoe por te fisgar, mas você é um peixe magnífico e me sinto honrado em ser seu adversário. Ele fala da força do Marlim, da sua velocidade, da sua inabalável vontade de viver, suas palavras carregadas de uma estranha mistura de admiração e pesar. Ele se surpreende pedindo desculpas pela dor que inflige, pela implacável perseguição que lentamente drena a vida dessa criatura magnífica. Me perdoe, peixe, ele murmura, mas é a lei do mar, a lei da própria vida. E nessas estranhas conversas unilaterais, Santiago encontra um pouco de paz. Ele reconhece o elo que compartilha com essa criatura, a luta comum pela sobrevivência que os une nesta arena aquática. Ele sabe que apenas um deles pode sair vitorioso dessa batalha, mas no meio da luta encontra um estranho consolo na companhia do Marlim, nesta linguagem compartilhada de resistência e respeito. A linha de pesca, esticada entre Santiago e o Marlim, se torna muito mais do que uma simples ferramenta. Ela se transforma em um elo vital, uma representação tangível do laço invisível que agora une o homem e o peixe. É um condutor de energia, transmitindo cada onda de força do Marlim, cada movimento sutil, diretamente para o corpo cansado de Santiago. Santiago sente as lutas do Marlim como se fossem suas, a linha vibrando com a luta desesperada do animal para sobreviver. Ele aprende a ler a linguagem da linha, a antecipar o próximo movimento do Marlim, a ajustar sua própria posição em resposta à atração incessante da criatura. É uma dança delicada, uma conversa realizada através da tensão e do alívio, um testemunho do elo ancestral entre o caçador e sua presa. A linha se torna a prolongação do ser de Santiago, um órgão sensorial que permite que ele veja nas profundezas, vivenciar o oceano e suas criaturas de uma maneira que jamais acreditou ser possível. E enquanto os dias e as noites se confundem, enquanto a luta deixa marcas no homem e no peixe, a linha se torna o símbolo da jornada em comum, uma lembrança da interconexão de todos os seres vivos. É um testemunho da força duradoura da natureza e do espírito inabalável daqueles que se atrevem a desafiar suas profundezas. O sol, como um forno em brasa, castiga Santiago com seus raios, queimando sua pele, transformando o suor em cristais de sal. Ele é um homem levado ao seu limite, e ainda assim, uma chama de força persiste em seu olhar. O Marlim, também, carrega as marcas dessa batalha implacável. Mesmo ferido, sua força é impressionante. A tensão é palpável, como na calmaria antes da tempestade. É a hora da verdade, tanto para o homem quanto para o peixe. Num último esforço hercúleo, Santiago aproxima o Marlim do seu pequeno barco. A criatura, exausta, porém ainda majestosa, repousa ao seu lado, seu olho, grande e escuro, fixo no velho pescador que o dominou. Há uma estranha intimidade nesse instante, um sentimento de experiência compartilhada que transcende as barreiras entre predador e presa. Por um momento, o tempo parece parar,
O momento de triunfo é passageiro, interrompido pela dura realidade do mar. Uma sombra emerge das profundezas, um prenúncio da inevitável virada dos acontecimentos. Um tubarão, sua barbatana escura cortando a água, rodeia o barco, seus olhos frios e negros, fixos no peixe-espada. A beleza imaculada do horizonte é manchada, a paz estilhaçada pelo predador supremo. O mar se agita com uma energia renovada, uma fome primitiva pelo espólio da vitória. Santiago, exausto, sente uma onda de adrenalina ao reconhecer a nova ameaça. Ele sabe que não pode vencer este inimigo, mas não vai abrir mão de seu prêmio sem lutar. O tubarão, sem sentir medo, se torna mais audacioso, sua fome é uma força tangível. Com um rugido que parece abalar os próprios alicerces do oceano, o tubarão se lança sobre o marlim. Suas mandíbulas se fecham sobre a carne do nobre peixe. Santiago, com o coração batendo forte, sabe que isso é apenas o começo. Reunindo suas últimas reservas de força, Santiago agarra seu arpão e o arremessa com toda a sua força. O tubarão se debate violentamente, lançando uma onda de água sobre Santiago. Mas esta não é uma batalha que Santiago pode vencer. Outros tubarões, atraídos pelo cheiro de sangue, emergem das profundezas, transformando o cenário antes tranquilo em uma cena de caos primitivo. O desespero ameaça engolir Santiago, mas uma faísca de desafio ainda brilha nele. Ele pode perder esta batalha, mas enfrentará seu destino com bravura e dignidade. O sol, como um brasa incandescente a se despedir, lança sombras longas sobre a água. Santiago guia seu barco, castigado pelas ondas, de volta ao porto. A luta pela vitória agora parece tão vazia quanto a carcaça do marlim, uma lembrança brutal da tênue linha entre o triunfo e a tragédia. O riso das crianças ecoa pela praia. O cheiro de maresia se mistura à fumaça das cozinhas. Ele teme as perguntas, os olhares de pena, quando seus olhos pousarem nos restos do marlim. Santiago responde aos olhares com um aceno cansado. A carcaça, despida de sua glória, conta a história por si só. Um testemunho da força da natureza e da resiliência do espírito humano. A notícia do retorno de Santiago se espalhou pelo vilarejo como um rastilho de pólvora. Uma multidão se formou ao redor do barco do velho, seus rostos estampando uma mistura de admiração e respeito. Os pescadores mediam o esqueleto, comentando sobre o tamanho e a força do marlim. Até os mais céticos repensavam suas dúvidas. O esqueleto do marlim, contrastando com o céu que escurecia, era a prova inegável da habilidade e da perseverança de Santiago. Enquanto o sol se põe sobre a história de Santiago, lançando sombras compridas sobre as águas tranquilas da costa cubana, contemplamos as profundas implicações de sua jornada. A ossada do marlim, exposta pela natureza, nos lembra a natureza efêmera da vitória, o frágil equilíbrio entre o triunfo e a tragédia. A história de Santiago é muito mais do que uma simples advertência. É uma alegoria atemporal dos desafios da vida, as lutas, as vitórias e as perdas. A jornada de Santiago transcende o tempo e o espaço, ressoando com os leitores que enfrentam suas próprias batalhas. Sua determinação e sua recusa em ceder ao desespero refletem a força interior indomável que reside em cada um de nós. A verdadeira força reside na capacidade de encarar os desafios de frente com coragem e dignidade. O respeito de Santiago pelo marlim nos lembra da importância da empatia e da humildade. Mesmo na adversidade, há espaço para o respeito, reconhecendo a jornada em comum que une a todos nós. O velho e o mar é muito mais do que uma simples história de pesca. É uma ode ao espírito humano, um testemunho de esperança, resiliência e a busca incansável pelos sonhos. A obra-prima de Hemingway nos lembra que a verdadeira força reside no caráter, na compaixão e na coragem frente aos desafios. A história de Santiago é um poderoso lembrete da força inquebrável do espírito humano.